Essa é a segunda parte da oficina de artigos. Nesta parte vamos discutir sobre como estruturar a escrita. O conhecimento científico é uma construção coletiva. O ponto de partida é o diálogo. Ele só avança por meio da colaboração dentre membros de uma comunidade científica, porque a contribuição de cada um é justamente o que produz novos conhecimentos. O nosso compromisso é, então, promover o diálogo com o que já existe sobre o tema pesquisado, levantar contrastes, semelhanças, diferenças, desconstruir ou criticar ideias já estudadas para, desta maneira, reforçar nossa argumentação. Para fazer isso, eu posso desenvolver mapas, desenhar fluxogramas e assim entender o cenário estudado. Eu posso também criar modelos para compreender um processo ou produto estudado. E eu preciso saber também por onde começar. Para começar, a gente sugere que você faça inicialmente um brainstorming com anotações ou mapas mentais. Se você preferir, você pode elaborar um roteiro com perguntas fundamentais para guiar a escrita. Por exemplo, o que farei? Com quem vou dialogar? Onde? Por quê? Para que estudar isso? Para quem escreverei? Qual é meu objetivo? Como eu farei a pesquisa? Quando eu farei esse estudo? Qual contribuição darei? Então, o processo de escrita acadêmica vai envolver vários passos. A gente começa definindo nossas intenções. Em seguida, pesquisamos fatos, argumentos e evidências. Depois, escrevemos um primeiro rascunho, fazemos uma pausa, deixamos o texto descansar para a gente arejar as ideias. Depois retornamos ao texto, aprimoramos e reescrevemos aquele rascunho. Podemos então fazer uma nova pausa para partir então para a revisão e finalização do texto. Como podemos ver, não é a primeira vez que a gente escreve um texto que ele fica bom. Isso é muito importante, porque um texto se constrói. Observando essa designer aqui, nós podemos comparar a escrita de um texto acadêmico ao processo de concepção, modelagem e desenho de um vestido. Em primeiro lugar, a gente precisa entender exatamente o que a gente vai fazer. Para que será aquele vestido? Para quem será aquele vestido? Onde a pessoa vai usar aquele vestido? Em qual contexto social, ou seja, com quem ela vai dialogar desfilando com aquela roupa, seja numa festa, seja numa ocasião do dia a dia. E depois disso, o processo de construção do vestido vai envolver desde a modelagem, que é feita medindo tudo certinho, tudo direitinho, estruturando as partes da roupa, o corte, que a gente faz também um recorte em pesquisa, e depois a gente parte então para a costura inicial. Você faz uma peça piloto, ou seja, o texto não finalizado, para depois chegar na fase de acabamento. Então, imagine que o seu texto é como se fosse um vestido. Não é a primeira vez que você faz o primeiro draft que vai ser a roupa final para o dia do grande baile. Então, é importante a gente lembrar nesse sentido que o texto precisa apresentar uma ideia central por parágrafo. Os parágrafos são construídos de períodos. Eles têm que ser bem costurados. Além disso, você deve utilizar conectores e guias de leitura. Vou dar alguns exemplos. Estruture suas partes antes de começar a escrever. Divida o texto em 3 grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois disso, liste subtópicos de cada parte. Revise, porque escrever é reescrever. Leia em voz alta e verifique se o planejamento do texto flui. Agora eu vou apresentar para vocês uma estrutura muito usada em artigos científicos, que ficou conhecida como IMRAD, que seria a estrutura básica que a gente conhece em várias publicações internacionais, que é composta pelas seguintes áreas: introdução, métodos, resultados e discussão. Aqui a gente listou, tem uma página no Facebook chamada Write That PhD, que tem várias dicas acadêmicas.
Então, eu listei uma planilha que foi extraída dessa página, traduzida para português por mim, para que vocês conhecessem a estrutura de um artigo. Então, por exemplo, temos primeiro o resumo, o abstract, logo após o título e a identificação dos autores e suas devidas filiações. No resumo, a gente faz como se fosse uma mini versão do artigo. Esse texto, quando, por exemplo, uma publicação em inglês, pode e deve ser no passado simples, porque ele se refere a um trabalho já feito. O que a gente deve colocar no resumo? Quais são os elementos? Objetivos, metodologia, resultado-chave e a conclusão principal, sem detalhamentos conclusivos. Depois a gente parte para a introdução, que funciona para dar o embasamento do estudo. Ela pode ser escrita no presente, porque ela contextualiza o conhecimento já levantado na revisão de literatura, um conhecimento já existente e não a contribuição que você dará. Então, na introdução, a gente descreve a natureza e o escopo do problema, a gente apresenta uma revisão de literatura relevante, a gente contextualiza o tema para poder, depois disso, indicar a lacuna de pesquisa, apresenta a questão de pesquisa, parte para a justificativa da abordagem utilizada, menciona principais resultados e conclusões para estimular a leitura e termina explicando a estrutura do artigo. Na seção de materiais e métodos, ou seja, metodologia, nós descrevemos o que foi feito, como foi feito, se foi, por exemplo, um experimento, se foi o desenvolvimento de um modelo, se foi um estudo de campo, se foi um artigo de revisão sistemática de literatura, por exemplo. Para isso, muitas vezes usamos o passado, porque se trata de um trabalho já concluído. Descrevemos os métodos e os materiais, descrevemos os procedimentos em ordem, que pode ser cronológica ou experimental, desde que siga a uma ordem lógica. Detalhamos métodos e materiais para que a experiência possa ser reproduzida futuramente pela comunidade científica. Na seção de resultados, apresentamos dados e fatos encontrados, descobertas de pesquisa, e assim os resultados do trabalho são expostos, são levantadas também as observações de campo, as comparações e contrastes entre experimentos ou modelagens, e aí a gente parte para a discussão, na qual a gente expõe relações entre fatos, compara resultados com pesquisas prévias, formaliza conhecimento gerado e descobertas deste estudo em particular. Por exemplo, a gente pode discutir tendências, relações com bases nos resultados. A gente pode analisar e avaliar modos como resultados sintonizam ou diferem de estudos prévios, explicando assim exceções, se houverem. Para finalizar, temos as conclusões ou considerações finais, que sintetizam aprendizados principais. Novos conhecimentos explícitos produzidos pelo estudo ou artigo. Nesse sentido, a conclusão deve referenciar a introdução e a questão de pesquisa. Ela deve apresentar evidências de suporte para cada conclusão ou aprendizado proporcionado pelo estudo. Por fim, ela deve apontar a contribuição que o artigo traz para futuros estudos em termos teóricos ou práticos. Convém finalizar colocando agradecimentos, que geralmente mencionam as agências financiadoras como CAPES, CNPq, dentre outras. E se outras instituições ou pessoas tiverem sido importantes para o estudo, também convém agradecê-los. Por exemplo, uma pesquisa feita numa ONG ou feita numa escola ou que tenha contemplado entrevistas de campo. Para finalizar, entramos com as referências. Vale salientar que os agradecimentos e as referências não são seções numeradas, enquanto as demais são. E aí as referências têm que ser formatadas conforme as normas adotadas pelo evento ou periódico-alvo. Em geral, a maioria dos eventos e dos periódicos brasileiros geralmente adota a BNT ou APA. Por fim, estruture, revise, releia e submeta seu artigo.
Obrigada. Em seguida, apresentamos a parte 3 dessa oficina.